Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Que comece o episódio 58 do Clube da Exame Invest, ao lado dele, mais uma vez, que não fugiu, não me deixou sozinho. Segundo programa consecutivo a meu lado é motivo de comemoração em 2023. Bruno Lima, seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Obrigado. Foi uma crítica? Não, foi um elogio. Ah, pô, entendi. Tá bom. Obrigado, Muito bom te prazer. ver. Segundo programa consecutivo. Você sabe do prazer inenarrável que é tocar ao programa do seu lado. E um programa sempre feito em amigos. Antes de anunciar, convidar, obrigado pela correção, um programa feito entre amigos. Antes de anunciar o convidado do episódio 58, que é um baita amigo, e é por isso que a gente consegue construir essa resenha. Todos nós temos anos de mercado, histórias para compartilhar, e é por isso até que a gente fez questão de um nome super criativo, que é Clube, exatamente para trazer essa atmosfera, pegar gestores e conseguir realmente tentar desmistificar o mercado e ir atrás de oportunidades de um jeito leve, de um jeito descontraído. Fundador e analista da Encore Asset, João Braga, nosso amigo. Seja muito bem-vindo. Uma honra. Primeiro eu queria falar que existe o polegar positivo. Não, às vezes não é só um. Às vezes eu peço reforços. Para inspirar, eu peço reforços. Eu pensava se era um polegar, se era só papo. Se tinha um print. Agora, assim, um polegar o desenhado. Bruno Lima, que é muito bem o coletivo de polegar, Bruno Lima. Qual sua banda preferida na adolescência? Coletivo de polegar. Polegares. Polegar. O João Braga hoje testemunhou, mas precisa para vir essa energia, a gente conseguir abrir o programa. João, a gente já esperava aqui há muito tempo. Acho que é a primeira vez muito que o João obrigado. faz podcast, né, na vida. Isso aqui é cara. O bom é você falar, vai Braga, fala aí, cara, e a gente pode ficar aqui aproveitando que nem os ouvintes aproveitam. Primeiro eu queria falar que é uma honra participar. Demorou, concordo, mas eu enchi pra caramba o saco pra conseguir estar aqui. Foram vários encontros andando na Faria Lima. Mandei pro Faganella, falei, Faganella, me dá um jeito de colocar lá. E tal. Faganella, que é o nosso Liminha. Insisti bastante, mas eu Liminha consegui. Ali, e uma verdade é, estamos entre amigos mesmo. Verdade. A gente se conhece há muitos anos. Tive o prazer de trabalhar, né, com meu amigo aqui. Ou não, né? Ou desprazer, mas pô, a gente se encontrava, depois ia tomar um chopp depois ali, né? Não, era super legal. Battery Park, eu não lembro como é que chama. Porra, é verdade mesmo. Tinha um shopping bom ali. Era. Na verdade, Bryant Park. Battery Park ficava meio longe. Vocês são muito outro nível, cara. Não, imagina. Ele, né? Eu era uma semaninha por ano. Ele era cliente. Era cliente. Vocês são outro nível. Eu falo, não, vamos tomar um chopp. Ele nem podia falar não, né? Tipo... Por favor, mas hoje é bom de realmente trazer o papo e hoje aqui a gente poder conversar. Aliás, essa é a proposta, na verdade, do programa, assim, é fazer um programa entre amigos de um jeito leve, descontraído, conseguir levar um conteúdo de qualidade. Então, quer saber o que passa na cabeça dos melhores gestores nacionais e internacionais, Bruno Lima? Vem mais gestor internacional aí nos próximos episódios. Fica aqui o se inscreva no canal, você fala registro. Se inscreva no canal, deixa o seu coraçãozinho, aciona o sino. E agora que começa o episódio 58, João Braga da Encore Asset. Aliás, o link vai estar aqui embaixo para conhecer melhor a gestora e também reforçar que está nas plataformas do BTG. Braga, a gente não consegue, é um bloqueio nosso, a gente não consegue iniciar a resenha sem antes saber o que você faz no clube. Esse é o nosso quebra-gelo, a gente gosta de perguntar para todo mundo que você entra aqui, o que você faz no seu tempo livre? Confesso estar curioso, porque nem eu sei. Pois é um bom... Assim, é uma boa pergunta porque não tem tanto tempo livre assim, né, para começar. Ainda mais... Esse é um belo disclaimer. Todos que aqui chegam treinados. Né? Não, eu tenho 3 filhos, né? Também, Nossa Senhora. E tudo pequeno, o mais velho tem 6 anos, é 6, 4 eu conheci, isso eu vi. Exato, então, e a molecada é super legal. Cara, todo mundo fala que eu adoro ler, eu também, essas coisas, enfim, todo mundo sabe. As coisas que eu gosto de fazer eu sou, você sabe, né? Vocês são meus amigos, eu sou hiperativo, né? Então, tipo, quero fazer tal coisa. Eu não percebi, não. Então, assim, o ouvinte no final chega à conclusão. Então, eu já tive um monte de hobby na vida e todos os hobbies, eu falo, quero fazer. Dá all-in no hobby. Exato. Eu já fui fotografia, já fui wakeboard. Fotografia seria maneiro. Aí eu fui lá, comprei uma Leica, comprei uma a melhor da cama, ele tirou uma selfie e cansou. Mas vou dizer que o meu hobby que nunca deixou de ser é música, cara. E não é só tocar, assim, tocar também, eu toco mal, faz muito tempo que eu não toco, inclusive. Mas aí eu tenho um monte de guitarra, tenho um piano, tenho um monte de coisa lá. Mas eu ouvi mesmo, assim, conhecer música, ouvir coisa diferente. Tal. Quando sai aquele anuário lá do Spotify, né? O que você mais ouviu lá? O meu lá é uma maluquice de horas, sabe? Eu realmente vivo música, assim, eu sou muito apaixonado por música. Então, se tiver que falar uma coisa... O cara é insuportável, cara. Ele fica fazendo aqui uns desafiozinhos de redes sociais lá de uma nota. Exato, maestro, 3 notas. Aí o cara fica lá, Lima acerta, Lima já acertou vários, viu? O Bruno já... O Bruno é bom, cara. Bom.
Bom, bate E palma vem no cá, só eu ritmo, te chamo de bem Lima, né? Tipo, ninguém te chama de Lima. Cara, não Das é antigas. normal. É porque, pô, ficou ali negócio de e-mail, né? Exato. O e-mail era B Vamos Lima, registrar né? Lima. Pô, vamos registrar música aqui. Mas dá um Música, instrumento pra mim, cara. que a gente já teve. Música não é a Não, primeira o vez. cara toca bom, Já tivemos guitarra, piano. Pô, e cantar não? Sei lá. Não, não canto. Minha voz é grossa, não tenho amplitude nenhuma. Não. Eu Entendi. Sou péssimo na cantoria. Entendi. Bruno Não, Lima. você é melhor, né? Vamos fazer uma tem banda, fonte. então. Pô, Banda da Faria Lima. Pô, eu adoro, cara. Pior que eu curto pra caramba mesmo. Mas pra seguir aqui, vamos deixar registrado no instrumento, lembrando que não é a primeira vez que registram música como atividade no clube. William Wang, Grande William, meu. William da Wang. Azequest, já registrou William Wang. piano. E vou te contar uma história. Supera agora. O CEO da Azequest, Walter Maciel, é o vocalista É da minha showman, banda. é showman. Não, já tinha. Com o Salomão, a galera lá toda. Então, todo mundo toca, essa né? foi uma banda que teve, mas assim, a gente tinha uma banda lá em 2007, 2008 que chamava Subprimes. Se você der um Google lá no Excelente YouTube e qualidade. procurar Subprimes, você vai achar lá a gente tocando. E éramos nós, tinha o Felipe Niemeyer, tinha o Thompson, era só galera de mercado. Aham. Engraçado, o Thompson era 3DDI lá do BBA, e aí um cara super calmo da bateria. Eu falei, pô, você é 3DDI, você já imagina aquele baterista, né? Você imagina um cara super calmo. A gente tocava desde 2007, 2008, o Valtinho canta pra caramba. E a gente tem uma casa no interior, no mesmo condomínio, então no final de semana a gente faz uns violãozinhos lá, sempre divertido. Eu diria que então o que eu faço mais fora do clube. E esporte, eu gosto muito de esporte, faço vários. Mas é isso, sei lá, tento aproveitar a vida, meu irmão, porque já é curta O que e. a gente registra aqui? Violão. Cara, então. Bongo. Eu vou dizer que o instrumento que eu toco menos pior, eu acho que talvez seja a guitarra, mas deve ter uns 2 anos que eu não encosto nela. Então, eu por diversão e por meditação, eu prefiro piano. E se Deus chegasse em mim e falasse, João, escolhe um instrumento pra você sabe tocar. que o Coxinha lá que trabalha comigo, pô, o moleque toca guitarra e canta pra caraca, né? Vamos fazer um dia de música aí. Trader, né? O Lucas Costa, o moleque, meu irmão. Manda um abraço pro Lucas Costa e vamos tomar uma cerveja e fazer Pô, um isso aí é som bom junto. demais, então, cara. Me diverti demais. Vamos registrar então o piano, bota piano popular no clube. multiplayer, sei lá o clube que. Eu só toco Beatles, cara. Clube erudito, Eu só sei Beatles, não sei ou mais nem nada. tanto. Cara, enfim. vocês são muito outro nível. Eu tô me sentindo meio... Braga, explica pra gente, cara, um pouco, a gente sempre pergunta, né? E aí, rapidamente, pra gente entrar realmente em cenários, em discussões aí de alguns papéis que tem te interessado, como que você tá enxergando o momento de Brasil, do mercado de equities no Brasil, com essa Selic em 13,75, cai juro, não cai, a importância disso para grandes ciclos, mas também para alguns cases específicos que têm chamado a sua atenção como gestor, como stock selection ali mesmo pro seu portfólio. Como que você vai parar no mercado e aí, quando que vem aquela decisão e o porquê? O que te motiva a falar, não, eu vou montar a minha gestora? Tá, essa é uma história de 20 anos que eu vou reduzir pra caramba. Exato. Eu vim no mercado totalmente por acaso, eu sou de Goiânia, né? Vim estudar em São Paulo. Estreia de Goiânia no clube. Vamos Bruno lá, Lima. vai Goiás. Vai Goiás. Eu vim fazer engenharia elétrica na USP, lá na Poli, achando que eu ia ser engenheiro. Eu era nerd, gostava de programar e tal. E vim parar no mercado. E aí, por uma sorte muito grande, que vale um chopp pra eu contar a história pra vocês. Eu nunca contei, foi como eu consegui meu primeiro emprego, que não foi na Grifo, foi na GP. Na época que o Jorge Paulo, o Beto e o Marcelo estavam lá, trabalhou com o Rodrigo Campos lá do Twitter, gente boa, pra abraçar o povo, Rodrigão. Mas beleza, fui para lá e ainda era renda fixa, porque o juro era 25%, né? Tô falando de 2002, 2003. E aí, teve aquele boom do ciclo ali de commodities 2003, 2004, voltou a ter uma coisa que anos não tinha, que eram IPOs, né? E aquilo lá tudo bombando foi quando o pessoal lá, o Marcelo Cavalheiro da Safari, lá no Custóberger, na Verde, me chamaram para fazer análise de bolsa lá de equity lá na Verde, 2004, a Red Grifo na época. E isso mudou minha vida. Sabe aqueles acasos que às vezes você pega e muda a sua vida inteira? Esse foi um acaso que mudou minha vida inteira, porque eu virei realmente... E, pô, Blina, a gente conversa sobre bolsa e troca ideia sobre ação, tem 15 anos só. Eu virei aquele cara que eu realmente acredito. Descobriu a paixão. Assim. Não é assim, com o meu dinheiro na física, tá? Eu realmente acredito que a melhor forma não é nem de multiplicar, não, de defender o meu dinheiro com ativo real, bolsa, que eu olho no olho do CEO, faço conta, mudo a carteira quando precisa lá, também tem meus erros lá, né? Tudo isso. Capturo equity risk premium ao longo do tempo. Eu virei esse cara, porque a Red Grifo tinha muita cabeça de equity, o Stuberger tinha muita cabeça de equity. Na época a gente olhava o modelo junto, assim, tipo, era discussão micro grande, assim. Beleza, fast forward, né? Trabalhei em alguns lugares. A decisão de montar a Encore num timing excelente, né? Você quer gabaritei o timing de montar uma asset de... Se consagra, Joãozinho. O pessoal tem maneira de falar que eu sou sortudo, né? Por causa da Grifa, da XP. Tá na hora. Exato, mas enfim. Não, também, peraí. Uma sequência... Meu Deus do céu, o timing para montar uma asset de equity foi
gabarito, né? Cara, o motivo que eu mantenho Encore é tão simples quanto perpetuar, fazer o que eu amo fazer. E assim... De jeito perene mesmo. O meu último emprego foi na XP. Eu não teria saído da XP para ir para casa, né? Não pode ser algum, eu ia ficar lá. Mas se eu tivesse saído da XP para ir para casa, eu fico imaginando como é que seria meu dia. Igual eu faço hoje em dia. Eu acordo cedo, faço um esporte. Aí eu levo meus filhos na escola, que é atravessando a rua de casa. E aí eu tomo banho e vou para Encore. Se eu não tivesse Encore, eu ia acordar, fazer um esporte, levar meus filhos na escola. Voltar e fazer a mesma coisa que eu faço. Eu ia provavelmente ter que pagar um Bloomberg na física, que é meio caro, né? E analisar a empresa sozinho ali. Cara, fazer isso com 16 pessoas maravilhosas do meu lado é uma bênção, é a sorte da vida. Tirando o Zé. Um abraço pro Zé. O Zé é o cara que eu fico o dia inteiro falando. Zé é maravilhoso. Maravilhoso. Pô, são 16 pessoas excelentes lá que eu tenho um puta orgulho. Ele dei muita sorte na montagem do time lá, de ter uns malucos que quiseram empreender comigo. E essa história só uma última coisa sobre... É que eu tenho uma coisa de acreditar, e não é uma questão puramente brasileira, tá? Mas assim, que às vezes as empresas fazem umas coisas que não são muito legais, né? E o meu dever fiduciário é com o meu cliente, é com o fundo. Então, às vezes, a gente tem que ir para cima, né? Tem que brigar e tal. Eu acabei ficando com uma fama indevida de ativista, né? Porque teve uns casos lá na época da XP, teve a VV Varejo, a Sanepar, a Copasa, a Qualicorp. Teve uns casos lá que a gente teve que brigar e tal. Via Varejo não foi uma briga, né? Foi um ativismo mais positivo. Mas desde a época de Grifo, a gente tem lá um banco de currículos que a gente coloca em conselhos, tudo isso. É um ativismo e é legal ter uma independência para isso. Assim, eu era super independente na XP e provavelmente seria por muitos anos ainda, mas eu estava começando a dar aquela coisa, será que eu vou ter independência para fazer isso por 40 anos? Né? Então é isso. Então a Encore é simplesmente a forma de perpetuar, fazer o que eu amo fazer com o meu dinheiro, o dinheiro dos meus sócios, e com quem quiser vir junto. Até 2 meses atrás, eu era o maior cotista na física de todos os fundos da Encore. E o segundo maior cotista eram os outros sócios. Agora não, agora teve um cliente estrangeiro que passou a gente, então eu não sou mais o maior. Mas é isso, então é um privilégio e foi a forma que eu achei para perpetuar fazer o que eu amo. Se eu puder perguntar, o último ponto nesse sentido acho que essa talvez seja o prisma pessoal. O prisma profissional. Teve algo quando você falou, agora eu vou ter uma oportunidade, tomei essa decisão, é isso que eu quero, página em branco, vou empreender. Do prisma profissional, teve algo que falou, não, deixa eu tentar fazer algo que seja diferente. Sempre quando alguém vem fazer um business e falar, cara, mas deixa eu tentar... Assim, o que é o Ed no final para eu passar o chapéu e falar, mas o que eu posso dizer que eu pretendo, tenho a ambição de fazer algo diferente? Teve, até relevante. Mas eu vou começar queimando meu próprio filme aqui, tá? Cara, eu não inventei nada. Sim. Eu só copiei. Mas trocar o pneu com o carro andando é muito difícil, né? Então, quando você para, fica mais fácil. Nascer já com processos, nascer já com as coisas que eu vou falar, é bem mais fácil do que fazer no meio do caminho. Agora mesmo, teve essa diligência grande de um cliente aí, e a gente ganhou essa diligência e estava conversando com um cara de Fund of Funds e ele falou, João, é porque esses caras adoram processos e a gente tem processo para tudo lá, ata para tudo, uma coisa bem processual, tudo. Análise tem frameworks de 150 perguntas, todo mundo preenche. Depois eu até mando pra vocês. É interessante, que eu já ouvi falar, é famoso no mercado. É bem legal, cara, é bem legal. Aí tem lá as perguntinhas certinhas que todo mundo tem que responder, que eu sei que o cara fez uma grande análise. Tem um monte, esse é só um exemplo, tem um monte de processos, tem processo de produtividade e tal. E esse cara desse Fund of Funds falou assim, pô, João, esse cara foi para vocês porque ele gostou disso que ele viu, que lá fora é normal, né? Eu falei, mas isso foi uma sorte nossa, porque eu só tenho estudo porque eu nasci há 2 anos e meio. Se eu tivesse há 15 anos fazendo isso, eu não teria. Porque, com certeza. E aí, beleza. E o que é isso? Eu basicamente olhei para um monte de assets lá fora. Aqui também, tá? Tem gente de assets maravilhosas que estão com a gente lá, né? A gente também pegou as boas práticas da galera e das assets que eles vieram e um monte de coisa lá de fora. Que basicamente passa por 2 grandes blocos. Assim. Um é o dos processos. A tomada de gestão em si, eu juro que eu estou tentando, mas não é muito diferente do que eu faço há 20 anos, não. Tá? Mas a análise é muito diferente. A gente faz reuniões de post-mortem, por exemplo, todo mês tem uma reunião que a gente se reúne para falar o que está dando errado na empresa, o que a gente podia mudar e tal. Uma vez por mês só falando de coisas da empresa e outra vez só falando de casos. Né? Então a gente vai lá e pega casos que a gente já encerrou e repassa tudo. Que deu certo ou errado? A maioria que deu errado. Tá bom. Mas pode ser que deu certo também. Pode ser caso que a gente nem teve. Tipo, teve uma que foi sobre FTX. Será que fraudes são previsíveis? A gente já estudou fraudes. E aí, mas, por exemplo, teve uma que foi a Apvida. Lá atrás, a gente vendeu a Apvida R$7 no resultado do primeiro trimestre do ano passado. A gente fez lá. A Jéssica apresentou uma post-mortem sobre a Apvida, onde a gente comprou, onde a gente vendeu, por quê, o que a empresa falou, o que veio e tal.
para tentar ver o que era previsível ex ante. Porque ex post não é Sim, previsível, é. ex ante... Tudo tava na cara. Exato, tava na cara, né? O hindsight bias. Aham. É o viés retrospectivo. E muitas vezes você acha uma coisa ou outra. E aí Você tem vai os melhorando o takeaways, seu processo de gestão. que é o que eu falo, que é tentar corrigir, é tentar cometer erros novos, né? Os erros antigos. Sim. Então é uma parte, um que a gente faz de diferente, uma parte muito grande de processos que até daria fazer Sim. nos meus empregos antigos, mas seria difícil pela fricção de Sim. um trabalho, né, de novo, trocar o pneu com o carro andando. Aham. Mas tem uma outra coisa que também daria pra fazer lá, mas aí eu tenho que pedir budget, vaga, espaço, mesa. Lá na Encore, vamos tentar? Vamos. Então tá aí. Que é uma coisa que a gente viu lá pra fora. E vou contar uma coisa pra vocês. No Brasil, não, o que a gente faz da vida, tem uma vantagem. A gente consegue ler o jornal de amanhã. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer aqui depois, meu irmão. Quando eu estava fazendo diligência lá em 2014 para ir para a XP, eu tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Vou te estudar. Aí eu estudei um caso chamado Charles Schwab, lá fora, que aí soltou o resultado hoje. Foi bom. Mas assim, que a história XP nos Estados Unidos, que é a Charles Schwab, aconteceu, sei lá, em... final de 80. Começo dos anos 90, exatamente. Então, beleza. Aí eu tô falando isso porque tem uma coisa que acontece nos Estados Unidos que é há muitos anos, que é super normal no meu meio, que aqui no Brasil mal começou, que é o tal do Quantamental. É a asset que é híbrida. E eu falo isso, a galera assusta um pouco, então eu quero explicar. Assim, 95% do que eu faço tem muito a ver com o que eu sempre fiz, né? Que a gente fazia junto lá, que a gente conversava pra caramba. Mas assim, a gente tá em 2023, né? Não é possível que não dá pra você usar tecnologia pra fazer seres humanos tomarem decisões melhores. O princípio é esse, a execução é difícil. Sim. Tem duas grandes áreas aqui, uma área de dados e uma área de modelagem. E é bem híbrido mesmo, é seres humanos que imputam, aí a máquina usa aquilo ali para tentar... mas não é um quant puro, e também já não sou mais um fundamentalista puro. A Encore é uma asset híbrida, eu nem sei se tem outra no Brasil. Lá fora é super normal. E é isso, aí tem a parte de dados. Tem dois tipos de dados, né? Tem um tipo de dado que chama dado estruturado, que é aquela coisa, a gente está analisando bancos, né? Vamos discutir bancos. Aí você entra lá no Banco Central, tem dados de, sei lá, anos, né? Histórico, inadimplência, crédito, você vai captura aquilo ali, processo de que você quiser e tal. Isso aí, sendo bem honesto, todo mundo faz. Não sei se é um grande edge. Aí tem um outro tipo de dado, que é o dado alternativo. Isso é legal. Aquele coisa que está lá na internet, que ou você capturou aquela hora, ou aquele dado não existe mais. Pô, dá um exemplo. Tipo assim... Vou dar um exemplo. Não, eu tenho que tomar muito cuidado. Né? Isso aí, mas eu não posso dar... tipo, né? Um tipo. Não, eu posso falar alguns que são mais manjados, vai, assim, não... É porque existe... Deixa eu só explicar porque que eu não posso falar. É pela lei mesmo. A LGPD é super restritiva e coisas assim, só pode ter uso interno, não pode ter nenhuma personificação nos nomes, tem que ser sempre indexado. A gente tem um monte de regra lá, a gente tem um compliance de LGPD, que a gente contratou um advogado externo para ajudar a gente a fazer. Então tem um monte de regrinha, mas tem umas coisas que são super manjadas, até conhecidas, que a gente também faz lá. Por exemplo, quando um avião, pode ser um jatinho, pode ser um helicóptero, pode ser um avião de carreira, levanta voo, isso é um dado público. Você está lá no Flight Radar, está lá. Sim. Ele pousou, não é mais. E por que ele é um dado público? Sei lá, até para um avião não bater no outro, né? Tipo, beleza. E aí o que acontece? Pela LGPD, procura lá o jatinho de alguns caras ricos aí. Você não vai achar, porque ele manda tirar, então os sites são obrigados a tirar. E obviamente todo ricão manda tirar, né? O Bruno Lima manda tirar. O Bruno Lima manda, eu fiquei sabendo do helicóptero. Então a gente não, desde... Assim, tá em manutenção, cara. Eu sei, eu tô brincando. Desde 2020, qualquer coisa que levanta o voo no mundo, a gente pega lá, captura e joga no nosso banco de dados. Sabe pra quê? Fluxo, atividade. Cara, eu também não sei. Entendi, só pra Mas guardar. tô lá guardando, cara. E aí imagina assim, que se tiver 5 anos desses dados, talvez dê pra fazer. Você foi criativo, boa, vamos pegar a atividade, né? Mas voo. Então, é um uso. Eu posso dar um uso que eu tô fazendo no exato momento, que é voo na China. Eu tô monitorando o voo externo para ver a reabertura. Que, aliás, não tá... Justo. Não tá lá essas coisas. Não tá lá, não. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas dá para ser mais criativo. Né? Se eu tô olhando para CVC, olhar para voo para Porto Seguro pode ser útil. Né? Sei lá, eu sei quem são os donos dos jatinhos, aí fico lá monitorando, tá aqui, eu te mostro. O cara da tal empresa e a cara da tal empresa foram para o mesmo lugar na mesma hora, a gente fica monitorando essas coisas. Esse é um exemplo super manjado, né? No Twitter teve um cara que ficava seguindo o Elon Musk, né? A gente consegue fazer isso aqui no Brasil. Isso é interessante. Lá fora realmente já está há um tempo, que eu lembro quando eu estava lá, você tinha pessoas ofertando serviço de dados alternativos que era assim, cara. Botar satélite, quase que um Google Earth, só que assim, real time, e o cara ficava só filmando os principais estacionamentos, os principais Walmarts.
Exato. O cara deixava a câmera parada ali fluxo. pra ver estacionamento, ocupação, lote, fluxo de carro, e aquilo ali o cara no final estimava realmente, cara. Same store sales de Walmart, etc. Virou um dado, virou um monitoramento do cara. Eu falei, já estávamos estamos tentando fazer isso. Inclusive, a gente estava em contato com um cara de satélite, aí o cara queria que a gente desenvolvesse, mas eu queria vender para terceiros, aí a gente não topou. Mas assim, a gente já faz bastante coisa. Mas isso aqui, isso era 2014, 2015. Então, lá fora, qual que é a diferença? Ou seja, desculpa, mas tô lembrando da galera do índice sacola. Que você vai contando sacola na porta. Pegava o estagiário, botava na porta da. É sério, pegava o estagiário, botava na porta de uma varejista, o cara vai lá, uma sacola. Quantas pessoas passando por Mas tempo? Essa história é boa, vou te contar uma história. Quando eu tava começando a Encore, eu dei uma entrevista em outro canal. E esse canal sai em inglês, né? E aí um fundo soberano grande lá fora viu essa matéria, ligou no Morgan Stanley lá fora, falou, pô, você conhece esse cara do Brasil? O cara, conheço. Então faz a ponte. E ele é um cara que eu converso a cada X meses aí, quem sabe algum dia não dá algo. Mas assim, a primeira pergunta dele foi assim, é o seguinte, a gente tem muita grana, fundo soberano, né? Só que a gente tem pouca gente. E a gente adora dado alternativo no mundo inteiro. E no Brasil a gente não consegue, porque a gente não tem gente para fazer, então geralmente a gente compra. Aí eu falei, legal, né? Aí demorou um tempão para eu entender por que ele não conseguia. Que é a LGPD. A LGPD é bem restritiva. Né? Tem um monte de casos lá. A gente, quando foi fazer esse compliance, a gente entendeu que é só uso interno, pode vender e tal. Então, estar capturando isso já há 3 anos, a gente captura hoje 500 GB de dados por dia, isso é muita coisa. É caro, dá trabalho, os scrapings caem, tem que ficar mudando e tal. Então a gente tem lá uma fila de prioridade, umas coisas assim. Às vezes a gente perde dado mesmo, porque depois você capturou, você não captura mais, né? Mas a gente descobriu que é isso, assim, tem pouca venda de dado alternativo, dado estruturado até aparece, mas porque é isso, porque a LGPD é restritiva. E é um baita diferencial você começar um business e ter isso na gênese, né? Porque é o que você falou, lá na frente você não dá mais, é difícil depois. Aí vai ser um baita pneu pra você fazer com o carro andando. Já botar isso no início é um diferencial. Eu até acho que eu não sou o único que faz isso no Brasil, eu troco ideia com, a gente é tudo amigo, né? Troco ideia com o outro. Eu acho que a gente tem uma abordagem, mesmo para os poucos que fazem, a gente tem além disso, a gente já tem uma abordagem um pouco diferente, que é essa história do quantamento. São 3 analistas quant lá na Encore, são brilhantes, muito legais. Esses caras, além de serem, né, muito... Mas eu não trato esses caras como área de TI. Eu acho que muita gente trata como área de TI, né? Que eu chamo que é pastelaria. Vê um de carne, vê um de queijo. Guarda aí os voos que estão acontecendo. Por aí vai. A gente não faz isso. Eles são analistas como qualquer outro. Eles participam de reunião de gestão. Interessante. Se vai um CEO conversar com a gente, eles vão na reunião. Sabe por que isso? Porque tem muitas vezes que eu nem sei o que pedir. É verdade. Então o cara tá lá e saber o que é importante. Por exemplo, eu quero assistir no CFA, eles sabem modelar, eles sabem fazer um DCF e tal. Porque é isso, já teve várias casas que a gente estava lá na sala conversando, e o analista apresentando, e aquele debate rolando, e o pessoal, pô, isso aqui seria legal. Aí o cara vai assim, peraí, isso aí eu consigo capturar. Como assim você consegue capturar isso? Assim, aí você começa a pensar, aí o cara... caramba, então vai lá, vamos fazer e tal. Então é isso, assim, eu sei que isso é um trade-off, eles perdem hora de coding, né? Para estar na reunião de gestão, para estar na post-mortem, para estar... mas eles ganham, mas a gente ganha esse outro lado que eles sabem o que importa, cara. Isso é muito legal. Interessante. Você fica com uma porrada de informação, mas você não sabe no que você tem que focar de fato para tomar decisão. Fora que você compete com o Google, com o Facebook, óbvio. Porque ele é um developer, um dev puro, né? Lá não, lá é um analista. Eu acho que isso é um pouco do atrativo. Eles gostam também desse outro lado, de tentar a curiosidade intelectual do nosso trabalho. Que é muito legal, né? O nosso trabalho é um brain training constante, as coisas mudam, você está sempre com desafios novos, né? Muito legal. Fica o link aqui para conhecer melhor, acho que fica até o convite, o endosso para conhecer melhor a Encore Asset, todo o time, e essa proposta até, acho que bem diferente, muito interessante, que vocês estão montando. Vamos pessoalmente lá, pô. Vamos, se cada um levar no instrumento, então melhor ainda. Aí, se for à noite, já vou uma cervejinha. Né? Fala, Bruno Lima. Não, eu ia puxar já esse gancho de cenário e overall, que você já deu uma deixa aqui nessa coisa de China, né, cara? Se fosse, pô, não tá tão assim, eu acho... Traz mais tua visão, o que tá te deixando aí com a pulga atrás da orelha? Jogar um monte de coisa no teu copo pra gente começar com esse pano de fundo, e depois a gente entra em alguns cases, mas um pouco dessa China que o Bruno Lima falou, juros dos Estados Unidos indo para onde está, o nosso juros estando onde está, o movimento que a gente está vendo da indústria, principalmente de equities, né, todo esse processo de resgate que teve. Tá parando, viu? Pois é, exatamente. Já que a gente está nesse ciclo de resgate e como se posicionar agora, olhando para um juros que tem
tudo aí para começar a diminuir, talvez a gente começar, nem que seja incipiente, a outra parte agora do ciclo. Tá, vamos começar falando que a vida do short seller, né? Tava fácil demais, né? Desculpa, Siri. Né, falou short aqui. Isso aqui é o compliance do clube. Aqui é Longoni, falou short aqui, tô brincando. O voice command short, ó. Mas Então, a vida do vendedor tava fácil demais, né? Ele shorteava lá o índice, assistia de camarote a gente tendo resgate e ganhando carry, né? Ganhando juro, né? Aí o cara fazia o tal do double carry, né? Que era vende o dólar e vende a bolsa, né? Que é coisa acionada. E ficava só assistindo, só coletando aquilo ali e tal. E ficou complicado nos últimos dias, sim, né? Deu um sustinho ali. E se a gente tiver uma mudança para uma coisa mais dovish aqui no Brasil, esse double carry vai virar double scary, né? É verdade. Tipo, a chance de perder nos 2 pontos é alta, porque pessoas boas, né? Tipo, sei lá, o pessoal da Dália, né? O Zé, um abraço pro Zé, pro Rai, eles fizeram um trade muito bom lá em 2020. Sim, sabe. Que era long bolsa, long dólar, assim. Né? Que era exatamente o contrário do double carry. O fato é que a vida desse short seller já tá mais difícil. Eu vou falar um pouco do cenário, e vocês vão achar que eu tô muito otimista, mas na verdade, e a gente tá com uma posição net alta comprado. Só que a carteira é super defensiva, tá? Então, um spoiler aqui. Ajustado pelo beta aí, o negócio é diferente. O fato é que a gente está sendo muito bem pago para estar defensivo, cara. Porque, assim, os yields eu nunca vi na vida. Assim, é muito barato. Então, você não precisa ir nas arriscadonas para ter um retorno esperado ex ante bizarramente alto, entendeu? Tipo, mas por que eu tô mais na ponta otimista? Primeiro que eu acho que política importa muito menos do que a galera pensa. Aliás, na verdade, política no Brasil ou importa pouco ou importa muitíssimo. Não existe meio do caminho. E a galera tá no meio do caminho, mais por muitíssimo, a gente acha que é mais por menos. Eu acho que o ciclo global é muito mais relevante. Acho que no Brasil a gente tem um cenário de gridlock, né? Tipo, que tá cada vez mais claro. Né? O governo fala as maluquices dele, o Congresso fala que peraí, não é bem assim. Não deixa. Né? Engraçado que o episódio 54 foi um episódio emblemático pra gente, que veio o Mark Mobius. Ele, de palavras diferentes, mas ele falou exatamente isso. Falou, cara, assim, isso aqui é feito para ser boring, essas coisas. Exatamente, é um grid. Ele não usou essa palavra, mas ele explicou um pouco esse conceito de gridlock, assim, de falar, nem é tanto 80, nem é tanto 8, a coisa é mais boring do que vocês imaginam. E eu tive o trabalho de pegar, eu tenho um diário, tudo que eu saio, os gráficos, eu vou botando lá, para formar a cabeça, né? Eu tive o trabalho de fazer um diário 2 só com noises. Tudo que saía, fontes, fontes, eu peguei e calculei todos. E você vai lá e depois você passa, é bom pro viés, né, pro estudo mental disso, você percebe que 98% é noise e não aconteceu. Só que fez preço, né? Então acho que tem que ter um pouco de calma. E a gente estava meio que desacostumado, mas é assim que esse pessoal trabalha, né? Nós três somos do partido, temos visões totalmente diferentes. Em vez de a gente sentar nessa mesa e discutir, não. Cada um vai na imprensa e fala. Aí sai tudo, aí a gente vê qual foi que colou melhor, volta e... Então, assim, eu acho que isso vai fazer cada vez menos preço com o tempo. Né? O marco do saneamento vai ser uma coisa boa de ver. Se não passar, meu irmão... Marco fiscal. Não, saneamento mesmo. O saneamento, perdão. Que eu achei horrível, né? E aí a discussão do saneamento... Sim. Se não passar, compra Brasil, porque significa que o gridlock, a teoria do gridlock é mais forte. E aí vem outros que fizeram preço, como o Banco Central, por aí vai. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que faz menos importante. Importa mais o ciclo global. E no ciclo global, semana passada, a gente teve alguns dados muito curiosos. Né? A inflação da China, 0,7 contra 1 esperado. Né? Bem mais baixo que o esperado. Teve o CPI, aí nos Estados Unidos, o CPI e o PPI, né? As inflações no varejo no atacado. A do varejo, eu estava conversando com o Zé, né? Tipo, a gente não tem grande... A gente não faz... os 15% macro nosso, a gente tem uns 15% macro, tá? Não é muito para fazer grandes forecasting, é mais fazer o tal do nowcast, tentar entender o que está acontecendo. Sim. E aí, no caso do CPI, veio o melhor possível, né? Porque assim, se viesse muito fraco também, eu ia achar ruim, porque ia voltar o papo de recessão. Né? Você também concorda? Concordo, exatamente. Então, Cunha, e aí o PPI veio mais fraco, que é bom que é leading, né? Resumo, né? Esse mundo que está vindo inflações menor que o esperado, e óbvio teve o IPCA que foi relevante, é zero relevante para o mundo, mas é relevante para a gente, talvez seja o primeiro indicador de que, cara, a gente... Estamos chegando lá. Vamos pensar uma coisa super simples. Eu brinquei aqui, né, que eu escolhi o time a dedo para montar uma asset de equity, né? O que me ferrou nesses últimos 2 anos e meio? Juro alto no mundo inteiro. Se a gente está realmente entrando num ciclo que no mundo inteiro vai ou parar de subir ou começar a cair, e aí o Charlie Bilello faz uma tabela com um monte de países, né? Um monte de países, e todos que estão, essa inflação está indo melhor que o esperado. Assim, a maioria absoluta está indo melhor que o esperado, tirando tipo a Argentina, um outro. Se é verdade que a gente está indo para um ciclo... Sim. Chegou a minha vez, até que enfim, né? Então isso é muito mais relevante. Sobre o China Reopening, que é muito importante para a gente. Eu tô com esse call, né? E tô errado, né?
Em que sentido? Qual? Eu tava no call de China Reopening mais forte. Tá. Tinha até umas commodities, até estopei já algumas, tipo CBA, que foi um grande erro. Mas e não veio, né? Assim, até ninguém tá falando muito mais de China Reopening. É bom que não tá mais no preço. Mas, assim, no petróleo, a OPEC que fez preço, não... Sim. Você tinha oferta, não foi a demanda. Isso, você tinha duas grandes forças, né? Uma força negativa que era a recessão global e outra força positiva que era China Reopening. A narrativa do China Reopening estava ganhando ali em janeiro, depois essa aqui ganhou muito, né? E aí a OPEC jogou um pouquinho de água no chope do vendido ali. Mas aí eu fui tentar estudar, né? Por que não está acontecendo? E tem dois caras que eu fui ler. Um é o Louis Vincent Gave, lá do Sim, teve aqui com a gente, episódio 50. Maravilhoso, eu vi. Muito legal. E ele justificou, até falou um pouquinho aqui sobre isso. E teve um outro cara que é o Rosenzweig, lá, o segundo cara, que também falou umas coisas interessantes. Por exemplo, o número... A gente estava falando de voo na China, né? O número de pilotos na China despencou. Porque depois de um tempo sem voar, você perde a tua licença, você tem que fazer curso de novo. Visto / passaporte, também. Porque o cara venceu o passaporte do cara, ele não podia ir lá... Trocar, renovar. O Rosenzweig falou uma coisa que é curiosa também. Vamos montar uma airline nossa aqui, não sei se é o melhor business do mundo, mas a gente tá muito rico, né? Vamos queimar um dinheiro, vamos montar uma airline nossa. Se a gente hoje quiser fazer um voo, sei lá, Guarulhos, Heathrow, demora 90 dias só de logística, de gate, essas coisas, cara. Então, essas coisas... E o China Reopening não foi programado. Ele só aconteceu porque estava tendo protesto. Sim. Então, assim, não adianta, você está certo no time errado, você está errado, né? Então eu já sei que eu estou errado no China Reopening. Mas talvez eu esteja errado e early, né? Talvez aconteça. E tem o motivo matador, que é o seguinte: a gente estava no inverno, né? Vamos combinar que espera o primavera, verão pra gente testar isso aqui agora. Então eu acho que vem notícias boas daí. E fora que deve ter easing lá também, tá? Deve ter estímulo lá também. Talvez é o único lugar que tem espaço para fazer. Exatamente. Se bem que eu acho que os Estados Unidos não tem, mas talvez vão fazer mesmo sem ter, né? Isso é uma discussão boa. Que é o que chutar a lata na rua, ter esse problema lá na frente. Então esse é o panorama global, que era muito ruim. Porque o que é economia global, né? Economia global, você tem países indo bem, países indo mal, você soma isso aqui, tudo é economia global. O Covid foi igual o videogame, sabe o Super Nintendo que a gente tinha lá? O Covid apertou um reset, lembra do reset lá? Todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente, todo mundo foi mal ao mesmo tempo, todo mundo veio falar sobre todo mundo ao mesmo tempo. E é isso que foi o impacto. E talvez é isso que está virando agora. Dito isso, indo para a carteira, estou comprado, mas ela não conversa com todo esse otimismo que eu estou falando aqui agora. Mas também é uma discussão também, porque, bom, beleza, plano de fundo global... Você está colocando aqui, tá um pouco melhor. Tá na linha dos gestores que estão vindo aqui, são caras... Não tava, né? A galera tava bem pessimista, né? Não, dos últimos 2, 3. Boa, tá virando. Mas o Parreiras, na margem. Colegas, na margem, o Andrew teve aqui também. Trabalhei com os dois. É verdade. Os dois mesmo. Mas assim, nesse ponto, só pra gente pegar a carteira um pouco de Brasil também, você falou, a CBA você estopou, mas assim, hoje você ainda carrega alguma coisa na carteira ligada a global. Essa questão, Primeiro que eu global, acho que se você carrega Brasil, você já está ligado à economia global. Eu tenho uma teoria que... O Brasil está ligado à China, né? Exato. Cara, eu tenho uma teoria que nem na Encore é consenso, mas assim... Vocês lembram 2015, 2016, quando a gente estava junto lá? 2015 foi o Bolsa foi horrível, 2016 foi excelente, né? Vamos ver nesse gráfico. Por que a Bolsa subiu em 2016? Global. Não, para mim foi antecipação de um novo capítulo ali pós-impeachment. Pois é, 95% da Encore concorda com você. Obrigado, galera. Tamo junto. Que é impeachment. Eu discordo, eu acho que é commodity. Assim, se você faz um gráfico do Ibovespa e coloca o petróleo, porque na época o minério não tinha o futuro, pega o petróleo, o Brent, bota em cima. Cara, assim, você não vê o impeachment. O low é no mesmo dia, que é lá fevereiro. Assim, é bizarro, é a mesma coisa. Eu acho que é mais fácil falar que as commodities derrubaram a Dilma do que qualquer outra coisa. Lembra, o petróleo bateu 28. Sim. O minério bateu 35. Sim. Aí casou com uma inflexão de China também. Assim, exato. Não, casou no mesmo dia. Então, assim, até difícil... suspeito. Vou analisar de novo. Pode ver, suspeito, me liga lá. Você vai ver. Bota 15, 16. É verdade, é verdade. Faz exercício que é legal. Talvez é por isso também que eu tô otimista agora, tá? Parece. E aí, então respondendo assim, aí eu brincando em grupo, falei, pô, vocês acham que subiu por causa de impeachment, mas subiu, na verdade, por causa de commodity. Aí o pessoal fala, mas por que Banco do Brasil tem a ver? Tem a ver. Até a conta corrente brasileira tem a ver. Mas eu vou responder assim, a gente tem sim. A nossa carteira, ela é 60% bem defensiva, que eu falo daqui a pouco. Aí eu tenho atacantes
como Mercado Livre, como TOTOS, como Vamos, contrabalanceado com commodities ainda que hoje estão mais hoje, até deu uma bela na tristeza isso, que é petróleo. Eu gosto da tese de petróleo. Eu tenho PetroRio 3R. PetroRio tá super de boa, 3R foi o meu meteoro. Então é isso, uma carteira super defensiva que tem um pouco de atacante com um pouco de commodity. E eu vou dizer que o meu viés hoje, eu não gosto muito de Suzano por causa da dinâmica da commodity específica, mas assim, commodities em geral, eu estou mais com viés de olhar com carinho, de aumentar, mas é que eu gosto hoje, o maior é o petróleo. E tem um motivo, assim, quando você pega a arrebentura chinesa, você pega isso tudo, você tem dois tipos de commodity, né? Você tem o que eu chamo de capex commodity, né? Que é aquela commodity que você usa para fazer investimento, subir um prédio, tipo minério, tipo aço. E você tem as commodities que eu chamo de OPEX commodities, né? Que são as commodities que todo mundo aqui gastou um pouquinho de petróleo para estar nessa mesa, né? Sim. Eu errei esse call, mas desde a arrebentura lá de outubro do ano passado, eu prefiro as OPEX commodities. Porque eu não acho que vão subir um prédio a mais, porque a China está reabrindo. Mas agora vai voar. E deve ter de 100 milhões de barris dia de oferta e demanda de petróleo, deve ter uns 2 milhões de barris dia de demanda para vir desses 1 bilhão de pessoas que vão voltar para a economia. Esse foi um call errado. E quando a China reabriu lá em outubro, a galera foi no minério, né? China é minério, é impressionante. E a própria CBA... Mas tinha coisa do SPEC também, né? Tinha, não, que o chinês opera bastante. Tá? O chinês é especulador pra caramba. E aí eu ir no alumínio também tinha um pouco disso, porque ela tá no meio do caminho, entre ser uma OPEX e ser uma CAPEX commodity, mas eu errei, já estopei. Então eu tô no petróleo, mas eu tô olhando com carinho o commodity, talvez para aumentar. Porque também tem apesar dessa tua discussão, beleza, do prédio novo, né, do real estate novo, mas tem a discussão de término de obra. Perfeito, que é a discussão bastante. do alumínio, né? Que aí volta a discussão, essa questão da metálica. Também teve o déficit, né? Todo mundo tinha uma expectativa de déficit, virou um superávit na China no final do ano passado e agora está tendo déficit novo. Esse foi o meu erro. Você fazia a conta lá, 2.200, 2.300 no alumínio, 40% das produtoras estavam abaixo e muita chinesa. É fácil, a galera vai parar de produzir. Só que o chinês, meu irmão, dane-se, toca o pau. E aí isso ferrou. E também teve um motivo específico da CBA, que foi a questão de venda de energia, né? Tipo, mismatch entre compra e venda de energia, que foi bem ruim para ela. A gente decidiu estopar, mas enfim... Mas hoje, assim, é que a CBA hoje está naquele momento clássico de... Né, tá fazendo, ao contrário de outras, né? Assim, é o múltiplo alto do preço da commodity. É o clássico ciclo de commodity. Assim, é o low parece, de fato, o low do ciclo de commodity é livro-texto, né? Eu tenho certeza que vai subir, cara. Eu estopei. É óbvio. É óbvio. Não, mas isso é justo. A gente conhece o mercado. Tem vontade de botar ela no time de novo? Eu acho... Você está superando a separação. Não, deixa... Deixa lá, né? Por enquanto só petróleo mesmo. Por enquanto só petróleo, mas não é pequeno não, minha posição é relevante pro fundo. Tanto que hoje não foi muito legal. E, por exemplo, você falou assim, nessa virada de ciclo, até se eu estou muito otimista, mas minha posição hoje é defensiva. O que seria aqui, tipo, dá essa aula pra gente, o que seria assim uma posição mais ofensiva? Quais setores que você realmente gostaria de ter? Que na verdade, pelo seu cenário, estou olhando para ter... Só ainda não montei a convicção necessária hoje. A pergunta é, que dia que eu vou fazer minha carteira ser mais pró-cíclica? Exato, essa é a pergunta. E o que seria os cavalos aí? Cara, eu tava num call, tipo... Você gosta? Literalmente na semana passada, no final da semana passada, eu tava num call com um estrangeiro sobre isso, e ele me perguntou exatamente essa pergunta, e eu falei, caramba, ninguém tinha me perguntado. Mas eu dei a sorte dele ter me perguntado antes, senão eu ia ficar aqui. Eu fiquei lá no call com ele, passando vergonha. Sabe o que eu lembrei para tentar responder isso aí? Eu fiquei tentando lembrar de 2016, que foi uma virada grande, e 2009, que foi uma virada grande. Aliás, essa parte do quantamento me ajuda nisso, porque foram os dois momentos que teve um momentum crash, é um nome técnico para uma grande virada lá. E a gente ficou monitorando carteira de momentum para ver esse momentum crash, e tá batendo um pouquinho em janeiro. Já tá ali, né? Aí voltou, melhorou um pouquinho depois, mas assim, o momentum é um fator ruim, assim, talvez seja um indicativo de virada. E a minha opinião, e tem a ver com agora também, que quando eu lembro de 2016 e 2009, é que meio que deu tempo, você não precisa ser herói, saca? Entendi. Nos 2 anos a gente bateu com folga os benchmarks, em 2016, graças a Deus, a gente foi super bem lá. E a nossa maior posição era tipo Transmissão Paulista, que era a mais defensiva da galáxia, assim. E depois a gente foi mudando. A gente comprou Rumo, uma hora que teve uma oferta a R$2, lembra? Que foi lá embaixo e tal. Quando a gente teve clareza que o juro realmente era para baixo, a gente foi comprando mais alavancadas. Então eu tô com essa cabeça, assim, eu não tô com muita pressa para virar pró-cíclico ainda não. Eu prefiro ficar comprado. E de novo, assim como era lá, as TIRs, né, a taxa de retorno, assim, é muito alta. Assim, você está sendo muito bem remunerado para estar na defesa. Então, até porque ainda tem discussão no posicionamento, né? E quando você ganha confiança, quando todo mundo resolver mudar a mão,
Só né, a gravidade do fluxo, ela vai jogar esse negócio para outro patamar. Né? Bruno, tem vamos lá, assim, tirando hoje, né? Hoje o meu meteoro chegou, né? Que foi a 3R. Mas a gente tá, graças a Deus. Cadê? Você quer de madeira? Pode bater. Você quer madeira bruta, madeira maciça. Aqui no clube a gente não brinca em serviço. Então, a gente tá bem no ano. Ano passado a gente foi bem. Ou bem não, é ok. A gente tá bem nesse ano porque acho que o nosso maior mérito foi evitar os meteoros, né? Então a gente não tinha, Vida, não tinha Natura, não tinha Pagatas, não tinha XP, não tinha Redditor, não tinha as grandes quedas. Hoje chegou o meu primeiro meteoro, que foi o 3R. E um dos motivos que a gente se preocupou e conseguiu evitar, sabe o que foi? Preocupar com o que você falou, cara. Posicionamento, assim. Muito fundo ficou grande e a galera tinha meio que a mesma carteira e eu não vou saber antes, eu não vou ser mais bem informado nesses papéis. Então a gente meio que vê essa questão de posicionamento como um risco. Tem gente que gosta de estar na manada, ali no quentinho dos fundos. Eu odeio. Então isso meio que salvou a gente. E eu tenho algumas que eu acho que a galera tem. Até um posicionamento do setor elétrico, um posicionamento talvez que seja mais consensual, que me preocupa. Mas, de novo, pelo menos eu estou naquela que eu não vou ter aquele grande surpresa no resultado que a ação vai cair 20, sabe? Então essa é uma preocupação. E se eu tiver certo nessa questão do juro, do ciclo global, tudo aquilo ali, eu tenho certeza que as Magalu da vida vão andar mais que minha carteira, tá? Vão andar mais que a Encore. Mas um risco... Eu falei Magalu por falar, tá? Eu adoro Magalu, tipo, nada contra Magalu. Exemplo. Um belo case, mas assim, é isso, assim, eu acho que a gente está sendo bem remunerado para estar calmo e depois a gente muda. Não tem sem pressa. Bom ponto. Só vou explorar, assim, para tentar, na verdade, ouvir mais de um ponto que você trouxe aqui no início, cara, de como você entende o mercado de equities, até o que foi a sua grande paixão, etc. Mas vamos supor que a gente vai para um cenário muito ruim. Perfeito. Mas muito ruim, deixa eu bater aqui com essa madeira de jacarandá, Aqui cara. Mas que a gente vai para um cenário muito ruim. Mas que, e aí deixa eu recuperar o que você falou no início, cara. Mas a minha paixão é porque assim, equity é um ativo real. Exato. Mesmo em cenário ruim, eu olho para a bolsa e tenho bolsa para me defender e para atravessar cenários ruins. Explica isso pra gente, assim, como é que você entende equity fazendo esse papel e aí quais são os setores, o que você gosta de olhar. Vamos supor que eu vim do futuro, desci e falei, João, Bruno Lima, coisa vai ser feia aí pra frente, pô, global, sei que, babá. E saio assim, você só pode operar equity. Assim, como é que você entende equity? Como é que você gosta de fazer uma carteira para atravessar momento ruim? Deixa eu começar do começo, né? Que é a história do se for muito ruim, né? Assim, qual que é o melhor ativo do último ano e meio da Argentina? Ou da Turquia, né? É bolsa, né? Se a gente for para um caminho argentinístico, tudo que eu não quero ter é um papel do governo falando que eu me deve tal coisa. Eu quero ter um ativo real. Na moeda do local. Exatamente. E aí você volta lá para 2002, cara, eu vivi um momento em 2002 ali que a galera tava tão pessimista, mas tão pessimista que comprou bolsa. Eu vi isso acontecer. A galera tinha as carteiras administradas, era um produto que a Grifo vendia para cliente private. Carteira administrada, que você tinha a ação lá. Porque a memória do confisco de 91 lá, do Collor, ainda era muito clara. E naquela época, quem tinha ativo real, quem tinha bolsa e tal, se deu bem. Porque o dividendo não caía no... Sim. Teve até uns casos engraçados. Tinha um direito de vale que passou a negociar com um belo no prêmio, porque isso dava direito de você podia usar seu dinheiro travado para comprar isso. Então, tem várias histórias. Então, não é que eu acho, isso já aconteceu no Brasil, que é um país da cultura renda fixa. Porque eu falo pra galera que eu tenho maior parte do meu dinheiro em bolsa, a galera acha que eu sou maluco. Se vai nos Estados Unidos e fala isso, cara, você é mais um. Né? Porque lá o pessoal sabe disso, está acostumado com. Não é um papel do governo que te dá proteção, né? E aí, indo para o mercado, o que te dá proteção é a empresa boa que tem poder de preço. Assim, esse é o segredo. E esse é um dos motivos que eu estou na defesa, né? E essas empresas hoje estão pagando... A taxa de retorno média do setor elétrico deve ser, sei lá, IPCA mais 14 hoje. Deve ser uma borsalidade. E a galera gosta da NTNB, IPCA mais 6. Não, eu gosto. A Eletrobras deve estar IPCA mais 20 e tantos. Nem sei, a Adélia vai me dar bronca aí, porque eu nem pergunto mais. Eu nem pergunto. É uma coisa tão alta que não faz diferença. Equatorial, que é mais premium, que aí tem um problema de ser meio consensual, mas é mais premium, deve estar IPCA mais 11. Eu nunca vi uma diferença tão grande da AB e nem um tão alto. Aí tem um monte lá nos 13, 14. Os shoppings super baratos. E é um ativo real, né? No final do dia é madeira, é tijolo, né?
E aí você vai lá, estuda, crescimento, tudo aquilo ali. Então esses são bons exemplos, mas também tem outros, né? Você pega assim um Mercado Livre, que é uma atacante, né? Tipo, porque ela tem crescimento. Mas é um atacante que há 7 resultados seguidos surpreende a expectativa. 7 resultados seguidos. E o cara, é essa? Mercado Livre. Mercado Livre. E o cara cobra um percentual do que ele vende. Então, se tem inflação, o percentual vai junto, né? Então, ele também te protege. E vamos combinar que a competição para ele deu uma bela melhorada. Então, assim, a gente tem um framework lá. E o framework muda com o tempo, tá? Que a gente gosta. Por exemplo, o que a gente gosta hoje é bem diferente do que a gente gostava em 2019. Né? Nesse framework, né? Que é, por exemplo, vamos para varejo. Varejo é um setor que, sei lá por quê. Na verdade, eu até sei, mas a galera... varejo é ruim, né? Não, varejo é excelente se você comprar certo. Mas o que a gente gosta em varejo? Só para citar um exemplo, mas vale para a bolsa inteira. A gente não quer empresas que têm chance de serem disruptadas, né? Não sei se... Então você pega, por exemplo, a loja Renner, eu adoro, cara, acho brilhante. Cubro desde o re-IPO lá atrás, quando a JCPenney vendeu. Execução impecável. Aliás, eu já fui do conselho da competidora, né, da Riachuelo, e meu Deus do céu, como era ruim ser competidor da Renner. Absolutamente brilhante. Mas você pega lá nos meus dados, você vê questão de busca e tal. Há 2 anos e meio não existia um negócio hoje que tem mais que o dobro da Renner, que é a Shein, né? Vamos taxar, beleza, então no curto prazo é até bom, mas pro estrutural é menos pior, né? Então é uma possível disruptada. Não gosto. Se bem que já 12 vezes lucro já está chamando a atenção. 2, eu gosto das disruptadoras, então Meli. 3, eu evito as alavancadas, motivo óbvio. 4, eu gosto de quem tem marca. Porque quem tem marca tem uma vantagem. Então, assim, a gente gosta de Vivara. Aí nessa queda do varejo, a gente olhou para a Renner, compramos Soma, que também tem marca. E o quinto, que é o ponto mais importante, que é para responder a sua pergunta em relação à bolsa inteira, mas aqui é mais fácil de ver, eu gosto de coisas que o ambiente competitivo esteja melhorando. E eu fujo de coisas que o ambiente competitivo está piorando. Piorando, eu já dei um exemplo. Melhorando, que é o difícil, né? Mas tem 2 exemplos de melhorando que são excelentes. Um deles é o Mercado Livre, né? O pessoal lembra de Americanas. Mas tem um outro motivo de por que o ambiente competitivo para o Mercado Livre está melhorando, que a galera fala menos. Que o grande competidor da Meli é o Shopee. O Shopee ficava queimando caixa para ganhar espaço. O Mercado Livre cobra, na média, uns 17% do que vende para ele, né? O Shopee cobrava 0, depois cobrava 5%. Assim. E de onde vinha essa grana que ele queimava? Vinha, obviamente, da operação de fora, aquela coisa toda. Mas tinha uma coisa que pouca gente sabe, que é curiosa. Eles são donos de uma empresa chamada Garena, que tem um joguinho chamado Free Fire. Esse joguinho bombava no Brasil, bizarro. Fazia centenas de milhões de dólares de EBITDA por ano. Assim, era bizarro no Brasil. Tá? E ele pegava esta grana e queimava no e-commerce, no marketplace. E aí fui eu ter que estudar a dinâmica de joguinho pra entender Mercado Livre. E eu descobri uma coisa que eu lembro. Todo mundo aqui joga. Vocês jogavam Angry Birds? Lembra? Sei lá. Sei, já joguei. O Cunha adorava. Já joguei. Recordista. Você joga hoje Angry Birds? Não, pois hoje eu fiquei só no Candy Crush. O que eu descobri é que esses joguinhos eles têm um ciclo de vida mais curto que a gente imaginava. E o Free Fire deu uma micada. E o Shopee não tem mais essa grana pra queimar. O que ele fez? Ele pegou o preço e igualou o do Mercado Livre pra parar de queimar caixa. No ambiente competitivo do Mercado Livre, melhorou bizarro. Outro exemplo rápido, Vivara. A Vivara só tem um competidor grande no Brasil, que é a Pandora. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Me fala 2 varejistas gringos. Não pode ser de serviço, né, McDonald's? Não, de varejo. 2 varejistas gringos que se deram bem no Brasil sem fazer aquisição. Eu te ajudo com C&A. Fala só um. Para economizar o tempo, você não vai achar, tá? Eu penso lá. Não tem. Aí chegou a vez da Pandora desistir, tá? Então eles estão saindo do Brasil e sobrou só a Vivara. A Vivara espertamente criou uma segunda marca chamada Life, que é prata, que é o que a Pandora faz, tal do Bearlock que as meninas colecionam. Eu ia falar a Amazon, que tá performando. A Amazon deve ser o que posiciona no Brasil. Acho que ela nem... Ela tá fazendo um bom serviço no Brasil. Não sei. É o único país que ela morre de medo. Por que ela morre de medo do Brasil? Cara, no Brasil, é um ICMS por dia. No Brasil, até uma certa linha no mapa é logística. Pra cima é balística. Cara, o Brasil tem características especiais, né? Que é só o brasileiro. O sistema é bruto, parceiro. Eu sei que a questão tributária é sempre um desafio. Tentou essa discussão. Explicar tributário pra gringo, cara. É impossível. Então, resumindo isso tudo, a Pandora está desistindo e está diminuindo sua presença no Brasil. A Vivara fez uma execução muito boa, criou uma segunda marca, que é a Life, Bearlock, funciona no Bearlock da Pandora, e está crescendo pra caramba, 11 vezes lucro. Assim, é execução barata. Assim, cara, são coisas que a gente que está há muito tempo no mercado viu poucas vezes. É interessante.
Talvez a gente vai entrar na reta final aqui do aliás, vai treinando, o momento deu ruim, mas pô, o cara já tem no processo de investimento o momento pós-mortem. Então aliás, você vê que a gente é tão bom de criatividade que a gente está aqui na indústria do showbiz, do entretenimento. Como é que é? A gente está aqui na indústria do showbiz, do entretenimento, e a máxima criatividade para chamar um momento que não deu certo, o nosso headline é momento deu ruim, pra você ver. E o cara tem um pós-mortem. Você lembra como é que foi decidido isso? Copiei lá de fora, tá? Só pra deixar bem claro. Pô, animal. A gente nem isso consegue fazer. Foi um bate-papo ali. Na mesa de bobeira. Isso é um nome. Liminha levantou o nome. A gente tem que negociar o direito autoral aqui pra talvez pegar esse nome pro momento. Deu ruim. E depois no final o papelzinho pro quadro de medalhas. Vou patrocinar, né? Encore. Patrocina o Encore. O momento deu ruim, né? Péssimo. Post-mortem powered by Encore. Péssimo marketing. Não, e depois pensar no papel do quadro de medalhas do clube, papelzinho, a brincadeira, e depois explico no final. Né? Como é que é o deu bom? É o pós-mortem ou o deu ruim? É o pós-vivem. O deu bom tá na cota, né, irmão? Pô, momento cota. Momento cota. E uma última, porque eu sei que queria ouvir um pouco isso, você tá acompanhando ali na veia agora, empreendendo, participando como um ator protagonista de um certo financial deepening que está tendo no Brasil. E você é muito ativo nas redes, né? Você é muito ativo, acho que principalmente no Twitter, assim. Até uma coisa, eu não uso tanto, mas às vezes vejo lá, igual te acompanho há muito tempo. E às vezes tento usufruir e tal. Quanto que você tem percebido ao longo do tempo, por exemplo, que a sua própria interação ali no Twitter está subindo um pouco de nível, um pouco essa sua reflexão de que, cara, bolsa é um ativo real. Num país de renda fixa, o que você já viu ali que amadureceu um pouco, pegando o Twitter como amostra? E quanto tempo que isso também te atrapalha, né? Que você às vezes é consumido ali por haters os dados alternativos das interações das interações de @João Braga, verificado, tá? Do financial um pouquinho pra gente fechar o bate-papo. Essa pergunta é boa e nunca ninguém fez, tá? Então, isso aqui é clube, né? Vem pro clube. A pergunta é boa mesmo. Vamos lá. Deixa eu começar da outra parte. O pessoal acha que isso às vezes toma tempo nenhum. Eu não, se você olhar... Não te consome. Não, parece um cara te xingando. Eu adoro. Cara, se você não tem hater, você tá fazendo uma coisa errada. Tá? Verdade, eu amo você, deixa eu tomar cerveja e tudo. Mas eu tenho uma postura lá super... Eu fujo de treta, eu não falo de single names, eu evito qualquer coisa mais polêmica. Eu tenho um hábito super meditativo de não entrar sempre e tal. Eu entro poucas vezes no dia, vejo o que mandaram ali, e à noite eu uso. E eu criei... Isso é genial do Twitter, tá? Isso eu realmente devo gastar pelo menos meia hora por dia. Eu criei listas. Cara, eu também. Isso é muito legal. Isso foi um segredo meu há um tempo, agora banalizou, mas cara... Eu tenho uma lista só de petróleo, eu tenho uma lista só de China, eu tenho uma lista só de economia. É muito bom. Então todo dia eu paro lá, cara, sai o dado de estoque de petróleo. A primeira coisa que eu faço é entrar no Twitter, minha lista de petróleo lá tem um monte. Cara, o cara escrevendo em árabe. Aí você vai lá, translate tweets, pra ver, é esse nível. É muito bom. Esse lado do Twitter é uma maravilha. E o outro lado, que é da convivência, que eu faço um pouco, é uma coisa... Sabe por que eu faço isso? E eu comecei lá atrás, inspirado no Breda, que ele fez isso. Verdade. E que é simples como isso, assim, tipo... Às vezes o fundo vai mal, eu vou mal com frequência, e a pessoa lá em casa não sabe, lá em casa, na casa dele, a pessoa não sabe se eu fui mal porque eu errei a estratégia, errei o call, ou se eu briguei com a minha mulher, né? Não sabe. Então eu estando lá, é uma forma de eu falar, cara, olha, confia que eu tô aqui, assim, pode me perguntar, pode bater, tô aqui. Eu gravo um videozinho todo mês lá contando o que eu acertei, que eu errei. Esse é o motivo que no final do dia o que eu quero? Eu quero o que é melhor para mim e para o cliente, que é ele ficar no longo prazo. Então é por isso que eu tô lá. Se eu tô aqui, sou acessível, não é uma caixa preta fechada. E acabou que isso cresceu. Não foi sem querer. Foi bastante. Não foi totalmente... Então é isso, eu gasto muito pouco tempo. É interessante. E às vezes eu boto algumas coisas lá de educação financeira que eu acho que é um jeito de retribuir. Sim. Aí sua pergunta sobre o Financial Deepening, que o Stuberger chama de Financial Sinking, né? Que eu adoro. Bom, nunca tinha ouvido, muito interessante. Porque de fato não tem como. Assim, a minha visão, eu concordo com ele que tá sendo assustador, né? Veio um monte de gente do juro baixo, que aliás eu nunca mais vou reclamar de um juro baixo na vida, mas enfim. Veio aquele tanto de gente e aí toda essa galera sofreu junto. E é doído, né? Então, eu acho que em termos de afetar a pessoa física deve ter sido muito pior que 2008. Mas eu vejo uma senoide para cima, assim, mas, tá, entendeu? Tipo, a coisa tá num vale aqui, mas a média está arrumando para cima. Interesse é outro, acesso é outro. Cara. Sábado eu tava num clube e... Pior que esse aqui, né? É um clube
Diferente. E num show. E aí a gente foi convidado, a gente foi lá. Eu tava subindo, eu não tô brincando, eu fiquei honrado com isso. Eu tava subindo, né, pra onde eu ia ficar lá. E veio uma pessoa me cutuca. Eu olhei, era uma segurança, que ela me cutucou e falou assim: aquele segurança ali é seu fã. Eu falei, ele deve estar me confundindo, né? Legal, né? Aí ele falou assim: não, eu fiz sua aula de viés comportamentais. Cara, que legal. Eu falei, que isso? Tira a foto aqui, me manda me manda uma mensagem no celular, eu vou te dar um livro. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que está crescendo, sim. A penetração. É óbvio que vão ter um monte de lombadas e barrancos e a galera assusta e a galera acha que agora tá na moda de falar que a bolsa não ganha do CDI. Ou mandar dinheiro pra bolsa fora, não sei o quê. Que, aliás, é até bom já ter dado essa corrigida no real, pra dar aquela assustada na galera que tava com esse call. Então, eu diria isso. Estamos num vale de curto prazo para uma tendência de alta que é muito positiva para o Brasil. Interessante. Que é a educação financeira. Que, aliás, vocês... o incentivo de se construir algo como isso aqui foi, tentar dar a nossa marca, nossa contribuição para fomento de conteúdo de qualidade, fazer isso vocês dissipar. Fazem muito bem, gosto muito de vocês. Imagina, é recíproco. É recíproco. Aproveitar esse momento ótimo agora, chama um momento... que eu não gostava do cara? Não, mas me arrependi. Tô brincando. Puxa aí o momento pós-mortem, cara. Cara, que nome sensacional. Realmente muito bom. Pra tu ver que a gente é bom, né? A gente tá no episódio 58, não conseguiu nada melhor do que o momento deu ruim. Momento trevas aí. Um momento trevas aí. Tem vários. E qual aprendizado que trouxe foi realmente... evoluindo aí para seu processo de gestão. Então, até todos a gente tenta ter um aprendizado. Agora, desculpa, só de você falar, segurar aqui, dar uma segurada na audiência. Cara, nessa discussão do pós-mortem, que vocês fazem esse processo, sabe que eu tô pensando nisso até agora. Primeiro que, depois saiu as perguntinhas lá, o questionário de análise, as porradas. Mas no pós-mortem, vocês chegam a fazer depois as evidências de tipo assim, para você conseguir compreender que tá entrando, né? Eu não tô tentando me expressar, mas eu acho que você gerou, você olhou vários processos, um monte de coisa deu ruim. Aí você foi gerando evidências dos capítulos daquele negócio caminhando, né, para um final ruim. Você vai olhando, aí depois você começou a investir numa outra ação. Você já chegou a ter, falou assim, putz, isso aqui tá, o filme tá se repetindo. Tá se repetindo ali de novo. Mas vocês têm isso documentado, esse processinho assim de... Os pontos em comum do pós-mortem? O assunto que eu mais gosto, vocês sabem, que é viés comportamentais. Eu adoro esse assunto. A gente já fez um monte de processos que a gente... aliás, sempre me pergunto de viéses. Né? E uma das coisas que a gente fez é um monte de processo para minimizar viés. Um deles é anotar tudo. A história eu falei do diário. O diário é um minimizador de viés. Porque quando você escreve lá e tal, você sabe... deixa eu só explicar o que é. Né? Tem um viés chamado hindsight bias, viés retrospectivo, que é o seguinte: quando vem uma coisa, vem uma notícia, o seu cérebro alivia a sua barra, né? Você fala, cara, eu já sabia disso. Óbvio, Galvão, eu chamo de Galvão, eu já sabia. Então, assim, ou você anotou tudo antes, ou um post-mortem nunca vai funcionar. Porque você só vai lembrar do que favorece a pouco a sua cabeça. Lá, a gente tem o hábito de anotar tudo. Eu não sei quantas notas tem. Deve ser umas 7.000 notas no Evernote de todas, de todas as discussões. Agora a gente já está usando chat GPT interno, uma porta. E estamos tentando, ainda tá meio ruimzinho, mas de tentar fazer ele ouvir a gente falar. E aí, imagina, se eu chegar assim, qual foi a opinião do meu analista X em relação a todas as últimas reuniões de gestão, e o cara vai trazer. Isso tudo a gente está tentando fazer lá. Então, quando a gente chega no post-mortem, a primeira coisa que a gente faz é pegar as anotações antigas, dia a dia, e ver o que aconteceu, o que a gente achava, o que a empresa falou, o que a gente esperava, que a gente tem tudo guardado. Eu tenho todos os modelos guardados, todos os dias, todos os dados, desde que a Encore foi fundada. Eu sei exatamente o que todo mundo esperava o tempo inteiro. Isso eu consigo baixar no gráfico aqui agora para te mostrar qual que é a nossa expectativa ao longo do tempo do lucro de Renner em 23. A gente tem um botzinho para fazer isso. Então, para honestidade intelectual, isso é muito relevante. Porque você sabe exatamente o que você pensava naquela hora. E por consequência, para o aprendizado. Então, já até juntando com a pergunta do deu ruim, eu pensei muito o que eu falava, porque tem tanto caso. Mas muito caso. Acabou de ter a CBA. Sei lá, tem hoje a 3R. Mas um caso que teve um aprendizado grande, curioso, um caso que foi bem vergonha, foi a Espaço Laser. A Espaço Laser teve seu IPO mais ou menos no primeiro dia da Encore, né? Cara, a gente faz uma análise lá
super criteriosa, né? A parte fundamentalista mesmo, assim, pô, a gente fala com todo mundo, tenta, assim, você quer saber sobre a empresa, você não fala com a empresa, né? Você fala com o competidor, fala com o cliente, fala com o fornecedor, fala com todo mundo e tal. A gente analisou o espaço laser, assim, o cara não vai gostar que eu vou falar, mas a gente analisou tanto, que o Alexandre Banholi, que é o nosso analista, foi lá depilar, cara. Tá aí, mas fica só entre a gente aqui. Só entre a gente. Ele depilou aqui assim, ó, ele falou que dói pra caramba. Cara, ele foi lá, baixou o app, viu como é que é o processo, é esse o nível, a gente gosta de uma análise bem criteriosa. A gente fez uma continha lá, que é uma coisa que a gente faz para qualquer empresa e tal, que chama Unit Economics. Né? Você vai lá, separa uma loja só, né? E faz a conta para aquela loja só, para ver se faz sentido, né? Tipo, e a Espaço Laser tem uma coisa curiosa. Naquela época, era uma máquina, uma pessoa cuidando, um aluguel e tal. E o ROI que a gente via, né? O retorno numa loja nova era tipo 35 puros. Eu falei, que isso? E ela crescendo. Aí a primeira coisa que a gente fez foi, cara, isso aqui é um business parecido com assets na Faria Lima ou no Leblon, né? Que é o ROI que quando dá certo é muito alto, mas a necessidade de capital é muito baixa. E aí acontece um fenômeno que eu chamo de paleterização. Lembra aquelas paleterias mexicanas? Necessidade de capital baixa, retorno alto. E os competidores da Espaço Laser, inclusive, elas nem a Giovanna Antonelli, Geo Laser, ela nem coloca capital, porque é franqueado, né? É franqueado, que é você que bota o seu capital. Então a gente ficou preocupado. A gente usou lá dados alternativos, monitora todo mundo. A gente tem literalmente... Tem gente que tem 6 lojas que a gente monitora todo dia. Se está abrindo ou não. A Espaço Laser tem umas 700 e tantas, tá? Só por referência. Aí tem uma galera das 50 a 200 lojas. Né? A gente monitora todo mundo com georreferência, onde está todo mundo e tal. Com preocupação sobre a história da paleterização. A gente ficou tranquilo. Falou, cara, é a Espaço Laser que está entrando em coisas novas e tal. E a ação indo mal, de 2021, tudo indo meio mal. E aí surgiu uma grande novidade, lá para agosto de 21, no mundo, chamada... inflação. A gente, caramba, né? Inflação. Eu sei como é que a inflação pega na via varejo. Tanto naquela época a gente vendeu, a gente já tinha vendido bastante, temos de vender via varejo a R$8, e comprou açaí a 11, que era beneficiado por isso. O açaí foi para R$20. Então a gente fez a gente trabalhou a carteira ali para pegar esse cenário. E na Espaço Laser, como é que funciona? Porque é nova, né? Pós-IPO ali. Deve ser ruim, né? Porque ela tá na classe B, ali, né? No Nordeste. Ela que tá, de fato, entrando em geografias novas, que a gente observou usando dados. E só que a gente olhava tipo PI 6, 7. Né? Falou, pô, será que não tá no preço? Será que não dá para encarar e tal? Não sei. E aí a gente fica lá monitorando um monte de coisa. Eu não posso entrar muito em detalhe aqui, mas a gente já estava decidindo a vender. Já tinha até vendido um pouco, porque a gente achava que talvez o balanço estava fraco, um pouco. É bem analista mesmo, o Ale Banholi fazendo um excelente trabalho de análise. Aí virou Nessa um ano. altura ele já estava todo depilado, não tinha mais sobrancelha, não tinha mais... Cuidado, vai me dar bronca. Ale, eu te adoro, é puta sócio. Uma honra ter ele como sócio. E aí, quando vira o ano para 2022, a gente percebeu, e aí só vou contar o milagre, que eles estavam diminuindo o preço. Como assim, né? Inflação lambendo e os caras diminuindo o preço. A gente foi lá, fez uma pesquisa grande, descobrimos isso. A gente até tentou falar com a empresa sobre isso, a empresa, o pessoal do RI falou assim, não sei se ela não sabia ou não. Foi uma coisa bem... E a gente foi lá e voltou naquela conta do Unit Economics. É um business que os custos são basicamente fixos. É aluguel, é a menina que fica lá fazendo. E se você diminuir a receita a 30%, pressão de margem... desalavancagem operacional, o lucro cai 80%. Então aquilo que a gente estava vendo com o PI 6 estava PI 24%. Né? E a gente estopa isso aí. Resultado, compramos a 16, vendemos a 8. Vergonha, 50% de queda. Mas evitou um desastre, porque essa onde está só 1. Então esse foi uma que trouxe muito aprendizado. Cara, qualquer coisa que tenha desalavancagem operacional em um ambiente inflacionário e que atende produto B e C e que tenha produto competidor, então a ocupação desaba. Né? Então esse é um aprendizado que eu nunca mais vou esquecer, cara. É aquela coisa, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Interessante, cara. Registrado, pô, muito bacana. Obrigado por compartilhar esse momento tem aí mil com a outros, gente. Você quer ter mais 10 horas para falar de erro aqui? Não, e rapidamente, só uns bate-bolas rápidos aqui. Os membros do clube cobram muito, sei que você falou, gosta de ler, etc., mas do clube mais descontraído. O pessoal cobra dica de série. Não sei se você consegue acompanhar alguma série, alguma coisa assim. Eu gosto, eu sou hiperativo, né? Eu preciso de alguma coisa para me acalmar à noite. Então eu tenho um péssimo hábito de dormir todo dia com a televisão acesa. Ainda bem que minha mulher também gosta. Então todo dia a gente bota uma série que a gente vai assistindo.
Eu acho que é que eu vou falar, eu já falei, mas já falaram aqui, mas pra mim é a melhor série de todos os tempos, não tem série melhor. Eu já assisti sei lá quantas vezes inteira, que é o Sopranos, cara. Eu acho Sopranos genial. Só teve um que falou, mas quando falou, encheu a boca pra falar então, também, que é genial. Eu não vou lembrar. Eu acho que o jeito que os... Primeiro, eu nunca vi. É revolucionário no sentido que a galera achou até que ia revolucionar, depois não revolucionou tanto. Você percebeu que toda série tem sempre um gancho, né? Ele termina um episódio... Que é addicted mesmo, você não consegue desligar. Ele faz de propósito pra fazer você querer ver o próximo. Sim. Sopranos não tem isso. Ele faz questão de não ter isso. Não é que não tem uma sequência, tem uma linha lógica. Mas ele não tá nem aí pra te prender, né? E a psicologia dos personagens, assim, é algo totalmente brilhante, cara. Então, assim, pra mim E o Tony Soprano, já faleceu o ator, né? É genial. Então, assim, eu acho o Sopranos a melhor série de todos os tempos. Sopranos registrado e agora o papelzinho para brincar no quadro de medalhas do clube. Lembrando, reforçando, é uma brincadeira, é um papel para os próximos 3 meses. É realmente para brincar, a gente pede para que todo gestor deixe aqui na mesa. Qual é o papel? João Braga. Eu vou falar um que eu tenho no fundo, então nem é tão brincadeira assim. Brincadeira com fundo de verdade, sem trocadilho. E que eu acho que a galera exagerou, então tá no... É o preço de fechamento de hoje que eu pego? Oba! 3R, né? 3R, óbvio, 3R. Caiu 15% hoje. A diluição na minha conta é 4%. Qualquer coisa acima dessa queda era... Exagero, não é exagero, faz sentido. É precificação de governança cooperativa pior, tem motivo. Mas eu acho que exagera. E o que a gente gosta é de casos que são ridículos de barato. Esse é um caso, tipo, a gente vê 85 de target, o papel tá 27, tá? Só pra. E talvez menos, 85 é dando tudo certo. Mas não importa, né? Não, eu vejo 60, tá? Mudou alguma coisa, né? E que tenha trigger. Eu gosto de papel que é barato e que tenha trigger, que vai fazer o mercado perceber que é barato. E com esses exageros de hoje, eu acho que isso me bota numa posição boa. E agora a pergunta complexa para Bruno Lima. Ticker de 3R. Daí, pode ter gente aí que não sabe, tipo eu. 3R, RR, R, P de pato 3. Perfeito. Também conhecido como... RRR. Isso com certeza. Não, peraí. Isso com certeza é piada de Zé. José Sebastião. Certeza. Acertou. O bom é que a Encore participou em peso aqui, né? Tivemos boa participação do Zé Sebastião, tivemos boa participação do Alexandre Banholi. Os caras que era essa hora não tem mais nenhum pelo no corpo. A Delinha vai me dar bronca na tia na tia, falou que você não decorou, não sabe de cabeça a tia das utilities. Exato. João, um abraço para todo mundo na Encore. Muito obrigado. Chegou o momento. Episódio 58 foi muito bom te receber. Muito obrigado por esse bate-papo e todo o sucesso do mundo lá para você, seu time na Encore Asset. Cara. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito. Assim, é uma honra estar aqui entre amigos. Vocês me chamam de novo, né? Mas assim, a gente faz... dado que demorou tanto... muito obrigado. E, cara, contem sempre com a gente lá. Vai ser uma honra tentar elaborar alguma coisa aqui. Enfim, conta com a gente pra qualquer coisa, cara. Boa. Valeu, galera. Obrigadaço de novo. Bom, sempre bom esse papo, né? Os amigos antigos. Tu não é muito meu amigo, não, uma beleza. Esse é o clube. Esse é o espírito do clube. Pessoal, a todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço. Nos vemos no episódio 59.